Bom dia, pessoal. Bom dia. Espero que você tenha tido uma noite reparadora, tenha tido um sono tranquilo e que você tenha um dia maravilhoso. Hoje é dia 13, né? Dia 13, para quem não gosta, quinta-feira 13. Isso nos países latino-americanos de língua latina é um dia terrível. Para eles, lá o que é para nós a nossa sexta-feira 13 é a quinta-feira 13 para eles, tá? Mas enfim, não vai acontecer nada extraordinário nem aqui nem em lugar nenhum, porque afinal de contas, né? Superstição não tem espaço nas nossas vidas porque nós temos mais o que fazer. Então, bom dia para você. Vamos sair da cama com muita alegria para enfrentar esse longo dia de quinta-feira, né? E quero dizer para vocês desde já que o noticiário de hoje é um noticiário que vai girar em torno, mais uma vez, do pacote da segurança, do proposta do governo, que foi deturpada pelo secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, o homem de Tarcísio de Freitas, que foi a Brasília para, enfim, conturbar a negociação em torno daquilo que ficou conhecido como o PL da Lei Antifacção. Então, ontem houve a apresentação de uma quarta versão. O Lindbergh Farias, que é o líder do PT na Câmara, chegou a dizer que, enfim, o projeto tinha melhorado muito, que agora dava para pensar em votar, mas depois houve um recuo, porque, analisando com lupa, o projeto continua ainda com um bocado de aleijões, né? Lá no, no Senado da República, o nome do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, foi aprovado, mas passou raspando, né? O que fez acender o alerta do Palácio do Planalto sobre a indicação, cada dia que passa mais distante, pelo que parece, do atual advogado-geral da União, o Jorge Bessias, para a vaga aberta com a saída do ministro Barroso, né? Em compensação, nos Estados Unidos, o Congresso autorizou o governo federal a destravar o orçamento. Chegou-se lá a um acordo que também foi aprovado por uma maioria apertada, mas o governo agora começa a colocar de novo no ar os serviços que tinham sido paralisados, né? No Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil, prossegue o julgamento do Núcleo 3. E ontem foi um dia de cenas engraçadas, enternecedoras e de bronca lá no Supremo Tribunal Federal. Um advogado de extrema-direita, que é mais militante do que defensor dos réus que o contrataram para fazer a defesa, Jeffrey Chiquini usou a tribuna durante sua sustentação oral para fazer um discurso de natureza ideológica, acabou tomando uma carraspana do ministro Flávio Dino, tá? E assim, ontem, com essa bronca, encerraram-se as sustentações orais do Núcleo 3. Na semana que vem, no dia 18, quando o julgamento for retomado, o ministro Alexandre de Moraes já começa apresentando seu voto e em 2 dias teremos, então, a sentença para as 10 pessoas que integram o tal Núcleo 3. E o que é o Núcleo 3? São 10 pessoas que iriam executar aquele plano maluco de sequestrar o ministro Alexandre de Moraes e assassiná-lo, e também ao presidente Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin, né? Então é o que está acontecendo lá em Brasília. E houve, apesar da bronca durante a sessão, houve no fim da tarde uma cena enternecedora, cheia de galanteios, envolvendo os ministros Flávio Dino, Fachin, Alexandre de Moraes e a ministra Carmen Lúcia, que era o objeto da atenção de todos eles, mas só elogiou um dos ministros. Você vai saber qual deles aqui nesta edição de hoje. Então é isso, o noticiário hoje tem esses destaques e agora nós vamos saber do meu querido amigo Alex quais são os destaques do mundo dos esportes, aqui no mundo do futebol. Bom dia, Alex, tudo bem? Bom dia, Panunzio, bom dia, comunidade, tudo bem? Boa quinta-feira para nós. Então, o esporte está um pouco abalado, está muito sem notícia ultimamente, Panunzio, mas a gente está dando aquela garimpada para informar a nossa audiência o melhor do esporte e tudo. E até mesmo para você, Panunzio. Opa, e o que nós temos de notícia aí? Eu gostei do esforço para conseguir manter o assunto na pauta, Alex. Sim, muito obrigado. Então, Panunzio, primeiro, hoje a gente vai mudar um pouquinho, depois eu trago os jogos de ontem. O que aconteceu, Panunzio, eu vou agradecer o Cleison, que é o nosso diretor de TV aqui do ICL também. Ontem ele me deu uma pauta muito importante, até noticiou ali no rolê, que o escândalo de apostas ali na Turquia, Panunzio, onde 1.024 jogadores dos campeonatos da
primeira até a quarta divisão foram suspensos e estão sendo investigados por conta de apostas esportivas, e também os árbitros também estão sendo monitorados, Panunzio. Lá na Turquia tem 571 árbitros registrados. E Panunzio, adivinha quantos tem registros em casa de aposta? Não tenho a menor ideia. Não entendo nada nem de futebol, muito menos de aposta e menos ainda de estudo na Turquia, viu, Alex? Mas Sim. Conta pra nós. Então, Panunzio, metade dos árbitros, 371, tem registro de casa de apostas, e nisso está sendo monitorado. O que acontece? Lá está tendo essa investigação na Turquia por conta de que todos os times ali praticamente têm alguns jogadores envolvidos em apostas, tanto que na primeira divisão, do primeiro até o 10º colocado, apenas um clube não tem, que é o Fenerbahçe, e o resto, todos os clubes têm, até o Galatasaray e o Beşiktaş, 2 jogadores de cada clube ali. Como é que chama esses clubes aí? Galatasaray e Beşiktaş, que são tipo os grandes clubes. Isso. Beşiktaş. Estão sendo investigados ali, lembrando que são 27 jogadores da primeira divisão, 77 jogadores da segunda divisão, 282 jogadores da terceira divisão e 629 jogadores da quarta divisão. Ô Alex, me fala uma coisa, tem alguém honesto na Turquia fazendo nas bets deles lá, não? Porque gente pra caramba aí fraudando a aposta, né? Sim, então, é muito estranho porque apenas um clube não está sendo investigado, de resto todos os clubes estão sendo investigados, e lembrando que tem 8 profissionais que já foram presos nessa operação, então é algo muito inacreditável que está acontecendo na Turquia, porque em todas as divisões, até mesmo os árbitros estão envolvidos nesse escândalo que está envolvendo ali o futebol turco, Panunzio. Pois é, onde tem aposta tem corrupção, né? Sim. E a Turquia é uma zona também, igual ao Brasil aqui. Tanto no futebol quanto na decência e também em relação à taxa de juros, né? Eles vivem concorrendo com a gente para ver quem tem a taxa de juros mais alta do mundo. Acho que nesse momento o Brasil está ganhando da Turquia, né? Por falar nisso, tem informação sobre isso no jornal, sobre economia, porque olha, que decepção esse Galípolo, hein? Todo mundo achava que o cara ia botar o trem de volta nos trilhos, a locomotiva do desenvolvimento, mas não. Está dizendo aí que percam as esperanças de ter juros nada. Tudo isso para quê? Para engordar banqueiro, né? Depois os caras saem do Banco Central diretamente para os bancos e corretores. Mas vamos falar de futebol, que é o que interessa. O que mais nós temos, Alex? Então, além desse escândalo, Panunzio, ontem teve um jogo atrasado da 16ª rodada, o jogo entre Atlético Mineiro e Fortaleza. Foi um jogo muito controlado ali pelo Atlético Mineiro, porém, no finalzinho teve um gol do Davidson. Primeiramente, o Atlético abriu 2-0, aí o Davidson fez um gol de desempate ali, fez 2-1, e nisso o Dudu fez 3-1. Só que o Davidson estava na noite iluminada ontem, Panunzio, e fez os 3 gols do Fortaleza, que o jogo acabou ali empate 3-3, dando um jogo realizado na casa do Atlético Mineiro pela 16ª rodada, esse jogo atrasado, Panunzio. Puxa vida, 3 gols num mesmo jogador durante uma única partida é muita coisa, é muito gol, hein? O cara deve ser bonzaço, hein, Alex? Então, ele fez o gol em 2021 do Palmeiras em cima do Flamengo, então eu tenho um grande carinho pelo Davidson. Poxa vida, viu? Justo em cima do Flamengo. Sim. Vamos nessa, Panunzio. Valeu. Vamos nessa. Terminamos, né? Maravilha. Bom, pessoal, vamos lá começar. Como sempre faço aqui, eu vou começar com a meteorologia. E hoje nós temos 2 alertas aqui de tempo. 2 não, são vários alertas, mas tem 2 regiões mais complicadas aqui. Você já vai ver aí na sua tela, o Alex vai mostrar pra gente o mapa do Brasil. Tá aqui, olha, essa região aqui, entre Rondônia e o Amazonas e o Nortão do Mato Grosso, tem o alerta mais severo, né? Alerta alaranjado, é um alerta de perigo, não é um alerta de grande perigo, mas vai chover bastante nessa região. Mas essa região aqui está habituada com a chuva, lá não tem muito problema, a densidade demográfica é baixa, enfim. Agora, aqui no sul do Brasil é complicado. Tem outro alerta aqui, olha, um alerta sobre o sul do Mato Grosso do Sul, mas é uma zona que exerce influência climática sobre também uma partezinha pequena do Noroeste Paulista e a metade oeste do Paraná e também do estado de Santa Catarina. Portanto, o pessoal dessa região aqui que se acautele, eu vou até ler aqui para vocês o que diz aqui o alerta. Está aqui, olha, chuvas de até 60 milímetros por hora, somando aí o volume acumulado 100 milímetros por dia. Ventos intensos que podem chegar a 100 quilômetros por hora, pode haver queda de granizo com risco de corte de energia, plantações, né, que estão recém semeadas aí,
podem ser prejudicadas e pode ter queda de árvores e alagamentos nas regiões urbanas. Então é toda essa região aqui, olha, metade sul do Mato Grosso, metade oeste do Paraná, uma pontinha de São Paulo e também a pontinha oeste aqui do estado de Santa Catarina, tá bom? Esse é o alerta mais grave. Vou voltar aqui para o mapa, porque, olha, também em Salvador, cidade que está se transformando rapidamente no local de maior pluviosidade do Brasil, porque só faz chover lá em Salvador, né? O pessoal falava que era aqui, essa região do litoral sul aqui, entre Ubatuba, no estado de São Paulo, no litoral norte de São Paulo, e Paraty, no litoral sul do Rio de Janeiro, era a região mais chuvosa do Brasil, mas Salvador periga passar na frente disso aí, né? Agora, vamos dar uma olhadinha aqui nas temperaturas para a gente ver como é que fica. Olha aqui, eu falei, chuvas em toda essa área verde, na área verde clara também. Nessa área amarela e no amarelo claro aqui é sol bravo, tá? Sol bravão, com baixa umidade relativa do ar e calor. Vamos para as temperaturas. Em Porto Alegre a temperatura vai chegar a 29 graus, né? Ontem eu falei que tinha gaúcho virando churrasco lá em Porto Alegre. Hoje, de novo, nós vamos ter aquele cheirinho de churrasco espalhado no ar da capital do Rio Grande do Sul. Em Florianópolis, a máxima chega a 26 graus, nuvens, pancadas de chuva. Em Curitiba, a geladeira do Brasil, tiraram da tomada, porque a temperatura lá vai a 24 graus. Isso em Curitiba é muito calor. Em São Paulo, a temperatura chega a 32. Ontem foi um dia de calor escaldante, muito sol aqui na cidade de São Paulo, né? Hoje vai piorar, tá? Você que trabalha aí de terno e gravata, essa coisa toda, se prepare porque o dia hoje será um calorão. Lá no Rio de Janeiro não vai ser tão quente, a temperatura vai chegar a 30 graus e lá venta, né? Lá até a praia. Em Vitória, 28 graus, em Belo Horizonte, 30 graus de calor. Alô, minerada, se preparem aí também. Depois aqui em Campo Grande, nós teremos 28 graus de temperatura. Em Cuiabá, que é um dos lugares mais quentes do Brasil, 35 graus. Em Goiânia, 35 graus também de temperatura. Ufa! Em Brasília, 29 graus, nuvens no céu, mas sem previsão de chuva por enquanto. Em Rondônia, 33 graus de máxima. Aqui chove todas essas cidades do norte, tá? Depois Rio Branco, com 30 de máxima. Manaus, muitas nuvens, 34 graus. Em Boa Vista, 33. Em Macapá, 33. São Luís do Maranhão, 34. Belém do Pará, capital da COP30, né? 34 graus. São Luís, 32. Teresina, Piauí, 38 graus. É muito quente. E aí as capitais do Nordeste. Fortaleza o dia será de sol aqui, exceto em Salvador, tá? Então vamos lá, poucas nuvens em Teresina com 31 graus, Natal a mesma coisa, Recife 29 graus de máxima, Maceió 30, Aracaju também 30 e aí chegamos a Salvador, 28 graus Celsius hoje de máxima, nublado, pancadas de chuva de novo, né? E Palmas, no Tocantins, terá 35 graus de máxima, nuvens no céu, mas nada de chuva, tá? Essa é a previsão do tempo para o dia de hoje. E já que você já sabe se vai precisar sair de casa de camiseta regata ou de agasalho, ninguém no Brasil hoje, né? Vamos passar para os destaques do nosso noticiário na capa do iclnoticias.com.br, o portal do ICL. Manchete principal dá conta do empacamento que aconteceu do projeto de lei antifacção. De novo, né? Vocês se lembram que anteontem o Hugo Mota falou, vamos votar, mas aí não votou. E já estamos na quarta versão do relatório, Derrite debaixo de uma pancadaria de críticas aí por todo mundo. O Derrite conseguiu desagradar gregos e troianos. O que foi, Alex? O Alex está me dando um arquivo aqui. Tem notícia nova aqui na página do ICL, deixa eu ver o que foi que o Chico Alves fez aqui. Já está aí, mudou, portanto, a manchete, olha, mudou a manchete, mas o assunto permanece, né? Em quarta versão do PL antifacção, Derrite mantém impasse e segue incomodando o governo. Mas não é só o governo, agora está incomodando os companheiros dele lá da extrema-direita também, tá bom? E aí houve o adiamento, é o que nós vamos ver daqui a pouco. Temos novidades na Operação Carbono Oculto, né? As impressões digitais, o rastro de onça que leva até o estado do Piauí estão se revelando, tá? E por isso nós temos essa manchete que daqui a pouco eu vou detalhar para vocês sobre a Operação Carbono Oculto, que identificou a expansão do esquema financeiro do PCC de São Paulo para o Piauí.
Depois vocês vão me perguntar, mas o Piauí, por que no Piauí? É porque tem gente importante na política de lá, com relações, olha, assim, né, com os cobrões aí do PCC, né? Nós já vimos outro dia o que o piloto que servia a empresa de táxi aéreo que transportava os cabeças da falsificação de combustíveis no Brasil, disseram sobre presentes mandados para um senador da República, senador Ciro Nogueira, né? E as digitais do Ciro Nogueira, aos poucos, começam a aparecer em tudo quanto é lugar dessas conexões estranhíssimas aí. Entre as manchetes secundárias, nós temos aqui, olha, a informação de que naquela desastrosa operação do Rio de Janeiro, que se transformou numa chacina, menos de metade dos policiais usou câmeras em operações, na operação lá no Rio de Janeiro, tá? Menos de metade, apesar da DPF da favela determinar que sejam sempre utilizadas câmeras de segurança nos policiais que participam de operações, tá? Uma mudança importante definida pelo Supremo Tribunal Federal, houve uma mudança em relação ao Vale Alimentação, definida pelo Palácio do Planalto, mudou a perspectiva de quem paga a sua alimentação com benefícios dos cheques de refeição recebidos da empresa, né? E é bom para os consumidores e vai ser bom para o Brasil, porque isso pode, inclusive, provocar um barateamento no custo da compra do supermercado ou da alimentação fora de casa, tá? Aqui, o último destaque: o Senado aprova a recondução de Paulo Gonet à Procuradoria-Geral da República, passou raspando, e aí começam, né, as especulações sobre o que fazer com a vaga que o presidente Lula queria endereçar ao Jorge Messias, né, que a gente conhece como Bessias, é o advogado-geral da União, mas ao tempo da Dilma ele foi aquele que portaria o documento de nomeação de Lula para um dos ministérios da Dilma para evitar a prisão dele pela Operação Lava Jato. E a coisa desandou, não ficou fácil. Vocês se lembram que 2 semanas atrás, quando os problemas começaram, eu mesmo falei para vocês, ó, o gato do Messias subiu no telhado, né? E agora está lá em cima, na beirada do precipício, né? Será que o presidente Lula vai conseguir aprovar esse nome ou será que ele vai ceder e fazer o que o Senado quer, dando essa vaga para o senador Rodrigo Pacheco? É um dilema a ser resolvido, tá bom? Gente, vamos começar então a detalhar o noticiário. Vamos começar aqui pelo que aconteceu ontem em Brasília em relação a essa complicadíssima negociação para a tramitação e aprovação do PL antifacção. Como a gente sabe, desde sexta-feira para cá, houve vários movimentos, né, movimentos de recuo, principalmente do relator Antônio Derrite, que o pessoal lá já está começando a chamar de Paulinho da Força, né, numa alusão pejorativa ao Paulinho, que topou aquela roubada, né, pautada por Aécio Temer para apresentar um projeto de anistia disfarçado de projeto de dosimetria. Então o Derrite aos poucos vai se transformando numa espécie de segunda versão do Paulinho da Força. E a manchete é essa que vai para a sua tela aí agora. Após pressão e impasse com Derrite, a Câmara adia a votação do PL antifacção. Governo, oposição e governadores pressionam. A atuação de Derrite isolou o texto e desgastou Mota. Criou uma, eu ia falar um palavrão aqui, mas uma baita confusão lá em Brasília, tá? Obrigado, Amaral. O Amaral sempre atento aqui, né? Algum disparate verbal aqui do âncora do horário. Bom, vamos lá. A matéria do Kleber Lourenço está no nosso site aí do ICL Notícias, ela dá conta do seguinte: a votação do PL antifacção no plenário da Câmara foi adiada após um dia marcado por impasses, críticas públicas e desgaste político. Até o momento, o acordo é para que o texto seja votado na próxima terça-feira. E eu quero saber do Alex se já estão prontos aí os vídeos do Derrite e do Lindbergh sobre o assunto. Alex, beleza, maravilha. Está tudo lá, então vocês vão ver já já. Até o momento, o acordo é para que o texto seja votado na próxima terça-feira, dia 18. Né? Era para ser votado na terça-feira desta semana que passou. Ao longo da quarta, consolidou-se o entendimento de que não havia condições nem mínimas para levar o texto à votação nesta semana. O governo, a oposição e agora, né, esse elemento novo na cena, os governadores de direita se somaram à pressão por um adiamento, né? Como se o Brasil pudesse perder tempo com essas práticas deletérias de afirmação político-eleitoral e ideológicas, né? Não pode, mas estão aí fazendo dessa forma. Culpa de quem? Hugo Mota, porque foi ele quem resolveu encampar o pleito do Tarcísio de nomear esse corpo estranho chamado
chamado Guilherme Derrite para roubar a cena do governo na tramitação desse projeto de lei antifacção que ele estragou todinho. Vamos continuar aqui. Desde o início da tarde, integrantes da articulação política classificavam a tramitação como atrapalhada, confusa e sem diálogo. O principal alvo do incômodo foi quem? O relator, Guilherme Derrite, secretário de Segurança de São Paulo, licenciado, cuja atuação gerou insatisfação tanto no Executivo quanto entre lideranças da oposição. A avaliação predominante era de que Derrite não conseguiu construir pontes com setores essenciais para viabilizar um mínimo de consenso, tá? E aí aparecem os governadores na cena, justo eles que sabotaram o pacote do governo para conter o pacote da segurança pública, né? Eles se interpuseram entre o governo e o Congresso, pararam a negociação e agora estão parando de novo. Vamos ver o que nos diz aqui o Kleber. A situação se agravou após reunião entre o presidente da Câmara, Hugo Mota, e os governadores do chamado Consórcio da Paz. Em coletivo, o governador do Rio, Cláudio Castro, afirmou que o texto estava excessivamente centrado na visão paulista e que era necessário abrir espaço para discussões mais amplas, incorporando demandas de outros estados e questões regionais que envolvem a segurança pública. Castro defendeu um período maior de debate, dando voz aos governadores para apresentar sugestões e ajustes. O incômodo foi alimentado pela percepção de que o relatório foi construído sem participação federativa e sem considerar especificidades locais, especialmente de estados que convivem com dinâmicas distintas da criminalidade. Bom, isto posto, vamos ver agora qual é a posição, porque ontem o Lindbergh andou dizendo, logo depois que houve o terceiro recuo do Derrite, que a proposta estava se aproximando de um ponto em que já dava para pensar em votar. Mas aí de tarde as críticas recrudesceram de todos os lados. E nós vamos agora ouvir o que foi que o Lindbergh disse sobre o atual estágio dessa negociação. Coloca para a gente, Alex, por favor. Não dá para aceitar. Esse projeto é de autoria do Poder Executivo. Eles criam um tipo penal completamente confuso. Domínio social estruturado. A gente chega, beira ao ridículo, estou falando desde ontem. Beira ao ridículo, domínio social, é uma facção criminosa. Então, olha, nós vamos continuar na nossa luta. Tiveram que fazer um recuo em relação ao terrorismo, em relação à competência das polícias federais. Mas a nossa posição aqui é o seguinte, nossa linha é muito clara. Não vamos aceitar negociar 1 milímetro que tire forças da Polícia Federal. E agora é em cima da questão dos recursos para a polícia. Pois é, explicando direito o que é isso, o Lindbergh publicou uma nota e essa nota explicita quais são as dificuldades, né? Ele diz aqui o seguinte, você está vendo aí na sua tela, a quarta versão do substitutivo do Derrite aprofunda a desorganização normativa, mantém vícios estruturais graves, especialmente ao retirar recursos da Polícia Federal no artigo 10, parágrafo 8º e 10º, enfraquecendo o órgão de coordenação nacional e contrariando o espírito da PEC da Segurança Pública. Em vez de fortalecer a PF, o texto promove uma fragmentação orçamentária em relação a fundos que comprometem a eficiência do enfrentamento às organizações criminosas. O substitutivo também desmonta a política de descapitalização das facções porque elimina as medidas cautelares especiais previstas no projeto original, substituindo-as por instrumentos já existentes e criando a ficção de uma ação civil autônoma que só acrescenta morosidade, insegurança jurídica e pulverização de procedimentos de recuperação de bens. Com isso, a proposta perde a sua espinha dorsal, a capacidade de bloquear rapidamente recursos ilícitos e atingir o coração financeiro das facções criminosas. E para completar, diz aqui o Lindbergh, que o relator insiste em inventar categorias sem fundamento jurídico, como essa organização ultraviolenta, tentativa de apagar a terminologia rigorosa de facção criminosa introduzida no texto original pelo governo federal, né? E o Derrite, aos poucos, vai assumindo as feições de um sujeito que não tem o menor tato para construir uma proposta de consenso e que está aí só para atrapalhar mesmo a história toda numa apropriação ideológica daquilo que é a iniciativa do governo federal, né? Que, aliás, começa a pagar a conta dessa história da segurança, nós vamos ver já já. Mas voltando aqui, e ele ontem foi para as redes sociais para se defender e nós, como somos aqui uma empresa muito ética e democrática, vamos colocar o Derrite porque ele tem direito
a se manifestar num ambiente especialmente de críticas como essa que eu estou fazendo. Bota aí para nós, por favor, Alex. Por isso, nossa redação era para manter exatamente como já ocorre hoje, mas criou-se essa versão mentirosa de que tiraríamos o poder da Polícia Federal, o que é um absurdo. Contudo, esse problema está absolutamente superado. Como tiramos essas modificações e o novo texto dentro da lei antiterrorismo, não há motivo mais para tratar de competência das polícias estaduais e federais, pois não tem a limitação que existia da lei federal antiterrorismo, que esses crimes eram exclusivamente de competência da Polícia Federal. Essa narrativa maldosa, feita por pessoas que lutam incessantemente para que uma lei como essa, uma lei dura, que traz aqui uma inovação dentro do nosso ordenamento jurídico, com penas que podem chegar até 60 anos de prisão para líderes de organizações criminosas, esses que vão cumprir obrigatoriamente o cumprimento da pena no sistema penal federal, que não vão ter direito à visita íntima, os filhos não terão direito ao auxílio reclusão. Pois é, tá aí a palavra do Derrite, né? Ou seja, o novo Paulinho da Força. Derrite é o novo Paulinho, é o mantra que se canta lá em Brasília. E o Kleber Lourenço aqui nos explica mais uma vez, né, por que sai dinheiro do orçamento da Polícia Federal nessa matéria que está aqui no nosso site, no iclnoticias.com.br. Se você quiser ler a matéria inteira, é só ir lá no iclnoticias.com.br e a gente vai ler para você um trechinho aqui dela, tá? Ele diz o seguinte: o governo Lula intensificou nas últimas horas a articulação política para impedir a votação do PL da antifacção nesta semana. O projeto relatado por Derrite segue sob forte resistência dentro do Ministério da Justiça e Segurança e entre técnicos da área de inteligência. Por quê? Integrantes da articulação política afirmam que é uma preocupação do Palácio do Planalto com o rumo da proposta, que é classificada como um retrocesso grave, né, no modelo de combate ao crime organizado. O secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, Marivaldo Pereira, foi categórico ao dizer que o texto é um verdadeiro retrocesso e que prejudica o combate às formações criminosas e enfraquece o financiamento da Polícia Federal. Segundo ele, Derrite continua atacando a Polícia Federal por outros meios e demonstra um profundo desconhecimento das dinâmicas atuais do crime organizado. Ele diz o seguinte: o governo é contra esse projeto, contra a reforma assodada e desesperada, contra a forma assodada e desesperada com que se tenta votar algo tão sensível, especialmente no momento em que a maioria dos deputados nem está em Brasília, tá? Então, é assim que a banda toca no projeto de lei antifacção. E agora, enquanto a discussão não caminha, quem está pagando a conta por isso é o presidente Lula. Ontem saiu mais uma rodada do Pesquisa Genial Quest e essa rodada aponta que houve uma pequena redução na aprovação ao presidente Lula. Vou mostrar para vocês algumas das lâminas das pesquisas. Tá aí, olha, aprovação ao governo Lula, né? A desaprovação vinha caindo, né? Ela lá em maio era de 57%, depois em outubro ela chegou a 49%, né? Estava aí na bica de acontecer uma reversão da curva, e agora ela voltou a subir um pouquinho, pode ser uma estatística, mas está apontado aqui na pesquisa, está em 50%. A aprovação, que já foi muito baixa, lá em maio desse ano, ela chegou a 40%, ela havia subido no mês passado para 48%, agora o Lula perdeu um ponto. Está muito perto do que era, então não é uma perda sensível, tá? E curioso aqui esse movimento de aprovação e desaprovação por religião, né? A gente pode ver aqui, olha, que a aprovação caiu entre os católicos, caiu bastante, caiu 4 pontos, e a desaprovação entre católicos subiu 3 pontos, passou de 44 para 47 pontos. Agora, entre os evangélicos, foi a desaprovação que desceu, tá? Ao contrário do que aconteceu com os católicos. A desaprovação em outubro era de 63%, está aí nesse segundo quadro aí, mais à direita para você. Então ela chegou a 63%. Agora ela é 5 pontos menor, a desaprovação. E a aprovação entre os evangélicos subiu de 34% para 38%. Você não acha curioso esse movimento? Os católicos desembarcando e os evangélicos embarcando na popularidade do Lula? Vamos seguir aqui, olha. A avaliação do governo, não mais do presidente Lula, tá? Ela também cresce.
ela chegou, depois de um período em que teve acima de 40%, ela chegou a 37% de desaprovação em outubro e agora 38%. E a aprovação, ou seja, a avaliação positiva do governo, baixou de 33 para 31, caindo 2 pontos, e aumentou a quantidade de pessoas em 1 ponto que consideram o governo regular, passando de 27% para 28%. Aqui o calcanhar de Aquiles, que é justamente a questão da segurança pública, e a oposição brasileira sabe disso e por isso força o desgaste do governo, já tendo como perspectiva o quadro eleitoral lá em 2026, que ainda está longe, né? Ainda falta muito tempo. Mas vamos lá, olha, aprovação à mega chacina do Cláudio Castro lá no Rio de Janeiro. 67% dos brasileiros, ou seja, 2/3 exatos, né? 67%, aprovaram a matança, tá? E 25%, 1/4, desaprovaram a matança. Isso no Brasil. No Rio de Janeiro, a aprovação é menor do que no Brasil. Talvez pela proximidade do ambiente da tragédia, né? Lá são 64%, 3% a menos do que no plano nacional, de aprovação àquela chacina que aconteceu por lá. E 27% desaprovam, ou seja, mais gente no Rio de Janeiro desaprova do que na média do Brasil. Vamos para a próxima lâmina aqui. Entre os eleitores do Bolsonaro, entre a direita bolsonarista e a não bolsonarista, lá na última coluna, tá nas duas últimas ali, olha, a aprovação, a operação chega a 84% e 85%. Na esquerda lulista, a aprovação chega a 56%, ou seja, tem mais eleitores do Lula que aprovam do que desaprovam, e muito mais, hein? Porque desaprovam são só 36%. Então, o Palácio do Planalto tem que ficar muito atento à narrativa que se criou aí em torno dessa história toda. E entre a esquerda não lulista, a aprovação é menor do que entre a esquerda lulista. 46% aprovam e 46% desaprovam. Portanto, deu um empate técnico aqui. Sobre o uso exagerado da força na operação policial. 29% dos brasileiros consideram que sim, houve exagero no uso da força, e 67%, ou seja, 2/3 da população, acham que não, foi tudo normal. Aquela matança foi um mal necessário, né? Assim pensam 2/3 dos brasileiros. Você gostaria que uma operação como essa, já que aprovam, né, de maneira tão enfática, você gostaria que uma operação igual a essa acontecesse no seu estado? Perguntou o Instituto Quest para os seus entrevistados. 42% disseram que sim, queremos uma operação no estado, mas 55% disseram, me inclua fora dessa, não quero operação policial dessa natureza no meu estado, né? E aqui, olha, a gente vê uma queda sensível, né, da avaliação das ações do governo da segurança pública, apesar desse esforço todo para aprovar projeto de lei antifacção e outras medidas. A aprovação passou de 25% para 26%. A desaprovação, a avaliação negativa do governo, baixou de 38% para 34%, e os que consideram regular o governo na segurança subiram para 36%. Tá? E no plano dos estados, a aprovação baixou de 36% para 35%, tá? E a desaprovação baixou de 28% para 27%. Deixa eu ver se tem mais um, não tem mais nenhum slide não. Então é isso, mas essa pesquisa demonstra de maneira cabal o que acontece na opinião pública brasileira em relação à aprovação dessas coisas todas, tá bom? A aprovação da operação no Rio de Janeiro. Gente, vamos passar agora para o Supremo Tribunal Federal. Ontem houve a continuação do julgamento lá do Núcleo 3. O Núcleo 3 é aquele núcleo, como eu já disse lá para trás, aquele núcleo mais violento dessa trama golpista toda. São os responsáveis lá pela Operação Punhal Verde e Amarelo. São 10 réus que iriam sequestrar, prender, matar o ministro Alexandre de Moraes, o presidente Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin, né? Era a turma violenta lá do Supremo Tribunal Federal. E ontem, na continuação do julgamento, ontem foram ouvidos os advogados de 4 dos réus que fizeram lá suas sustentações orais, e um deles chamou a atenção e levou uma carraspana do ministro Flávio Dino, muito merecida. Quem é esse advogado? É o advogado Jeffrey Chiquini, lá do Paraná. Ele é professor de Direito Processual Penal, defende alguns réus aí nessa
história toda, mas o cara é muito desgovernado, de arrogante. É uma coisa impressionante a maneira como ele se dirige ao Supremo Tribunal Federal. Nas suas redes sociais, ele esculhamba os ministros, claramente, move uma campanha de perseguição ao Alexandre de Moraes, aí se apresenta na tribuna ainda querendo ensinar o Padre Nosso ao vigário. E é exatamente isso que nós vamos ver. Repara bem, eu separei aqui um trecho da atuação desse advogado e eu queria muito a sua opinião aqui na nossa área de comentários, tá bom? E o Alex vai rodar para a gente. Observe que ele já começa dizendo que o Supremo está promovendo uma injustiça. E depois, ao final, ele diz o que os ministros devem fazer, numa atitude extremamente arrogante e provocativa, né? Que não sei se funciona em relação ao interesse legítimo do cliente dele, que estava ali dependendo de uma atuação de um advogado minimamente descomprometido, né, das suas causas ideológicas. E eu já vou antecipar que esse Jeffrey Schichini, ele está usando a tribuna do Supremo para fazer a campanha dele a senador. Ele é candidato declarado a senador lá pelo estado do Paraná. Talvez isso explique o modo histriônico e desastroso como ele se apresenta diante da corte mais importante do país. Roda para nós o VT, por favor, Alex. Muitos dizem que eu deveria desistir, que lutar por justiça neste país é inútil, que a liberdade é um sonho distante, que tudo está perdido. Porém, quando vejo a mentira sendo chamada de verdade e o justo sendo tratado como criminoso, algo dentro de mim se acende. Não por vaidade nem por teimosia, mas porque a advocacia é a vocação que recebi de Deus e porque atuar como última linha de defesa entre o Estado, a acusação, e o cidadão é minha missão de vida. Enquanto houver um sopro de vida dentro de mim, eu seguirei fazendo a minha parte. Nem que seja para escancarar a injustiça e deixar registrado para o futuro que neste tempo e neste Brasil tão difíceis, houve advogados que não se curvaram. Eu encerro lembrando de uma célebre frase de Platão. Abro aspas. É mais fácil sanar a ignorância do que o conhecimento errado. Essa defesa conseguiu sanar o conhecimento errado. Senhor ministro presidente, máximo respeito à vossa pessoa, vossa excelência, ministro relator, ministra Carmen Lúcia, ministro Zanin, procurador da República. Essa defesa com muito respeito. Devolve a palavra esse juízo e pugna pela absolvição de Rodrigo Bezerra de Azevedo por negativa de autoria. Você viu, né? O cara é extremamente arrogante. Vocês não têm ideia do que esse sujeito faz nas redes sociais dele contra o Supremo Tribunal Federal. Tá? É uma campanha diuturna e aí se apresenta lá ainda querendo ensinar aos ministros como é que eles votaram. Tá? Mas o presidente da primeira turma, o ministro Flávio Dino, não deixou passar em branco, tá? Foi a primeira vez que esse advogado foi admoestado, teve a atenção chamada para o seu comportamento, não só na tribuna, né, onde ele faz de palanque, mas especialmente do lado de fora do Supremo, porque ele achincalha, ele avacalha com o tribunal. Olha só a bronca que o Jeffrey Schichini tomou do Flávio Dino. Nós, como tribunal, é da nossa tradição mais do que centenária, valorizamos muito as argumentações das partes. E quem tem acompanhado esses julgamentos sabe da importância das sustentações orais. E nós respeitamos muito, claro, todo o direito, tanto do Ministério Público quanto da advocacia. O tribunal, assim como faz em relação às partes, é destinatário também, como um dever legal, de respeito. E isto vale para esta tribuna, que não é uma tribuna parlamentar, que não é uma tribuna do Tribunal do Júri, e vale também para as outras manifestações externas a esse plenário. Isso se chama lealdade. E o tribunal tem sido, ao longo desses mais de 100 anos de república,
extremamente leal com a advocacia brasileira. E, portanto, nós reivindicamos idêntico tratamento. E, repito, não só nesta tribuna, como fora dela. Encarecemos sempre que, quando reivindicamos, e a palavra correta, exigimos lealdade em relação ao tribunal, friso, exigimos lealdade em relação ao tribunal, também concito os próximos profissionais a fazerem uso da tribuna, em outros julgamentos, inclusive, que guardemos também idêntica urbanidade, lhaneza no trato, e repito aqui literalmente o que está escrito no Código de Ética da Advocacia entre as partes. Entre as partes. Então, nós precisamos manter o julgamento nesses termos: lhaneza, urbanidade e serenidade. Ampla liberdade de conteúdo, porém, observância das formas legais. E, repito, aqui e também fora daqui. Eu não queria estar na pele desse sujeito, entendeu? Mas ele gosta, né? Porque está lacrando pra caramba aí, vai fazer uma campanha lá, diz que é candidato a senador. Não sei se vai ser senador, se vai ser deputado, porque a disputa por uma vaga de senador está muito aguerrida, né? Mas aqui eu falei, queria a sua opinião aqui na nossa área de comentário, então vou dar aqui, ó. Josafá Miranda diz o seguinte: já deu um tiro no pé. O Wellington de Andrade: pior foi o Flávio Rachadinha contra o Gonê. Daqui a pouquinho nós vamos ver, tá? Anti-JR 69, Flávio Dino é o grande magistrado da nossa nação. Tá? Andrei Velmer: só aumentei o volume ao ver o Dino. E aqui tem gente reclamando, mas vocês ficam dando espaço para esse sujeito. Mas, gente, nós não podemos esquecer que, para criticar, a gente tem que ouvir o outro lado, não é verdade? Eu sei que é duro, né? Você ir tomando café da manhã, tem que ouvir, né, essa postura arrogante, mas tudo bem, né? Aí tem mais aqui, ó, Eliana Souza Santos: parabéns, ministro Flávio Dino, né? E etc. Segue por aí. Portanto, desaprovação geral aqui na nossa área de comentário, com uma ou outra dissonância aí do pessoal que acha que a Terra é plana. Mas vamos tocar em frente aqui o nosso noticiário, porque da mesma maneira como a sessão começou com essa bronca, a sessão de julgamento, na sessão do Supremo Tribunal Federal, ontem, no fim da tarde, houve um momento de amor, no pleno plenário do Supremo Tribunal Federal. O amor estava no ar, galanteios, elogios, todo mundo galanteando a ministra Carmen Lúcia, que, no entanto, só afagou um dos galantes ministros que estavam ao lado dela, que foi justamente quem? Quem que você acha que a ministra afagou, verbalmente falando? O ministro Flávio Dino. Olha só que coisa curiosa, depois dessa hora de tensão aí, o lindo momento em que o amor estava no ar no Supremo Tribunal Federal. Roda para nós, Alex, por favor. Ministro Flávio Dino, são 17 horas e 48 minutos. Não quero, obviamente, traduzir num espaço exíguo o voto de Vossa Excelência, mas consulto se Vossa Excelência gostaria ou de se manifestar e votar ao começo da sessão de amanhã, ou, eventualmente, já votar, fica a critério de Vossa Excelência. Presidente, eu indago apenas em relação à ministra Carmen, porque me parece que ela tem o mesmo impedimento que Vossa Excelência. A ministra Carmen estará comigo, portanto, eu estarei em boa companhia, espero que ela entenda o mesmo. E estará na melhor companhia. Né? Eu não sei se ela deseja votar por mim, eu voto amanhã, não tem problema. Eu agradeço porque, como o presidente vem de dizer, amanhã estarei na companhia de Sua Excelência, então, se o ministro Flávio Dino, até porque o meu entendimento é exatamente o dele, que quando eu era advogada presidente, eu vi da tribuna alguém perguntar, um dos mais novos, ao presidente perguntar do tribunal: como voto Vossa Excelência? Voto com o decano, mas o decano não votou ainda, não tem importância, eu voto com ele de qualquer jeito. Também agradeço a gentileza exemplar do ministro Flávio Dino. Queria que todos os homens no mundo fossem tão gentis quanto. Faz um enorme gosto. Nós queremos igualdade com carinho no tratamento. Sabe? Ministra Carmen, o ministro Alexandre está morrendo de ciúme.
Quero Eu informar adoro Vossa isso, eu Excelência. quero morrer assim, com um se agradando e o outro com ciúme. É isso que eu quero no final da vida. Doutor, ministro Flávio, não estou mais porque amanhã vai fugir com o ministro Fachin, não gostei. Que eu fui envolvido. Como terceiro interessado, foi chamado Alídio. Legal, né? Eles têm lá esses momentos assim. E aí a presença do Flávio Dino, que realmente é uma pessoa sempre muito bem-humorada, muito respeitador, acaba ensejando esse tipo de coisa. É bom ver isso, porque, né, o tribunal vive hoje, assim, um momento de grande visibilidade. Então, até para a gente lembrar que por baixo daquela toga reside um coração. Vocês não gostaram? Estou vendo aqui na área de comentário também, tenho certeza absoluta que vocês gostaram, né? Bom, pessoal, agora vamos tratar de uma outra questão. Primeira coisa, são duas questões correlacionadas aqui. Primeiro foi a recondução do Gonê. Ontem o Senado aprovou, né, passou raspando, e é o que nós vamos tratar agora. E aí isso faz acender o farol do Palácio do Planalto com relação às chances de sucesso da indicação do candidato do presidente Lula. E fica aqui, desde já, uma indagação cuja resposta não se sabe, tá? Será que vai dar certo? Será que Lula vai conseguir emplacar o seu atual advogado-geral da União, Jorge Messias, numa das vagas mais cobiçadas de toda a estrutura burocrática do Brasil? Olha, temos aqui a primeira matéria dando conta da recondução do Paulo Gonê à Procuradoria-Geral da República, né? O plenário confirmou a indicação depois de uma sabatina, e não foi fácil essa sabatina, já já vocês vão ver por quê. A matéria nos diz o seguinte, olha, o Senado aprovou nesta quarta-feira a recondução de Paulo Gonê ao cargo de Procurador-Geral da República até 2027. A indicação do presidente Lula foi confirmada, mas aí é que vem o problema. 45 votos a favor e 26 contra, após a aprovação pela Comissão de Constituição e Justiça no mesmo dia. Mais cedo, a Comissão de Constituição e Justiça já havia dado o aval à recondução, aí num placar maior, 17 votos a 10, tá? Numa sabatina que durou 6 horas. Durante a sessão, o relator, o deputado Omar Aziz, ele destacou o perfil técnico e discreto de Gonê. Ele trata as questões nos autos não pela imprensa. O judiciário deve se pautar pelos autos e não pela opinião pública, disse o senador Omar Aziz. Na sabatina, Gonê defendeu a atuação da PGR sob seu comando e fez críticas indiretas à Operação Lava Jato. Ele disse o seguinte: da PGR não saem denúncias precipitadas nem medidas que interfiram em direitos fundamentais. Só que ele enfrentou uma pedreira lá. Vou pedir para o Alex posicionar aí o vídeo do debate entre o Flávio Bolsonaro, né, que tentou lacrar uma vez mais e acabou tomando uma invertida no estilo Paulo Gonê de ser, com muita suavidade. E é o que nós vamos ver agora. Repare só o questionamento e a resposta e veja, perceba o quanto de sangue frio tem que ter uma dessas autoridades da República, numa situação como essa, para não sair dando porrada no seu contendor, no seu adversário. Bota para nós o VT, por favor, Alex. Os membros do Ministério Público Federal devem ter vergonha do senhor hoje. Eu gostaria de fazer o registro da presença aqui na sala do presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, o doutor José Schettino, que representa a quase totalidade dos membros do Ministério Público Federal. E ele me mandou a seguinte mensagem: muito boa sorte amanhã na sabatina. Estaremos lá no Senado pelo tempo que durar. Senador Flávio Bolsonaro, para ficar claro que a classe dos membros do Ministério Público Federal, isso é dito pelo representante de mais de 1.100 integrantes do Ministério Público Federal, apoia integralmente a renovação do seu mandato. Parece que não há vergonha da classe em ter o atual Procurador-Geral à frente da carreira. Essa é aquela resposta contundente, né? Contra esses argumentos não há versão, não há narrativa que prospere. Aí vamos para a segunda questão, que é o placar, né? E a relação que isso tem com a expectativa da nomeação do candidato do presidente Lula à vaga do Barroso, lá no Supremo. A Dani Lima, hoje, a grande Dani Lima, está informando para a gente aqui no UOL que esse placar acende um alerta para a escolha do Lula lá no Supremo. E ela diz o seguinte: com apoio do presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, do União Brasil, e do comandante da Casa, Rodrigo Pacheco, do ex-comandante da Casa, Rodrigo Pacheco, o PGR Paulo Gonê foi reconduzido para mais 2 anos. Placar de 45 votos.
Para além da óbvia união do bolsonarismo contra a ação implacável do PGR, a latitude estreita da vitória é, acima de tudo, um recado para o Palácio do Planalto, para o presidente Lula, quase um aviso, que seria o seguinte: com Davi e Pacheco, a folga foi só de 4 votos. E sem Davi e Pacheco, tem folga? Tem 41 votos para apoiar o indicado ao Supremo? Essa foi a pergunta que a maioria apertada do Senado mandou ontem ao petista. A casa, como se sabe, está fechada com Rodrigo Pacheco. Quer fazer dele o nome para a cadeira deixada pelo ministro Barroso na mais alta corte do país. E vem usando todos os instrumentos que tem à mão para sinalizar o seu desejo ao presidente Lula e o custo político que contrariar teria. Você vai se lembrar aqui que foi justamente o que a gente tratou aqui há 2 semanas, quando, antes da viagem do Lula, que acabou postergando essa definição, eu mesmo falei aqui para vocês, porque eu conversei com 2 fontes muito bem informadas lá de Brasília, elas já antecipavam a isso, e diziam o seguinte: pergunte a você mesmo, qual o efeito que teria a nomeação de Messias para esse plenário tão reativo do Senado da República, e qual seria a dificuldade para aprovar o nome de Rodrigo Pacheco. Ou seja, Rodrigo Pacheco não teria nenhuma dificuldade hoje, teria praticamente todos os votos lá no Senado da República. Já o atual advogado-geral da União é apenas uma incógnita, né? Então, repetindo aqui, subiu no telhado o gato do Jorge Messias, lá no Supremo Tribunal Federal. Gente, temos outras informações e, como sempre, o tempo aqui é um adversário atroz que fica tirando da gente a chance de terminar todo o roteiro de notícias que a gente tem que apresentar aqui para você sair bem informado do programa todas as manhãs. Mas tem uma matéria no site iclnoticias.com.br que você precisa ler, tá? É essa que está aí na sua capa, né? Operação Carbono Oculto identificou expansão do esquema financeiro do PCC de São Paulo para o Piauí. Agora nós estamos falando de PCC, tá? PCC, não mais de Comando Vermelho lá no Rio de Janeiro. Matéria de quem? Do Flávio M. Costa e da Alice Maciel, dando sequência àquela série de denúncias que o ICL vem fazendo já há cerca de 2 meses. E ela nos dá conta do seguinte: o material apreendido pela Polícia Civil do Piauí durante a Operação Carbono Oculto 86 levanta a suspeita de que a distribuidora paulista Aster Petróleo, acusada de integrar o esquema de lavagem de dinheiro do PCC, controlava uma rede de postos de combustíveis no Piauí chamada HD. Durante as buscas realizadas em endereço da companhia em Teresina na semana passada, os agentes encontraram um papel com a descrição de uma fórmula de adulteração de gasolina semelhante à utilizada em São Paulo. E o ICL Notícias teve acesso ao teor desse documento. Os autos do inquérito policial obtidos pela reportagem revelam ainda que, além da Aster Petróleo, outras 5 empresas ligadas à dupla acusada de comandar o braço financeiro do PCC, que são quem? Roberto Augusto do Leme da Silva, o Beto Louco, e Mohamed Hussein Murad, que é o primo, né, que estão foragidos. Eles passaram a atuar no Piauí desde 2023, ambos foragidos da Justiça e amigos dos políticos lá do Piauí. A investigação, segundo a reportagem aqui no site do ICL, dá conta de que teve início após a venda suspeita da rede de postos HD, que chamou a atenção da Polícia Civil no Piauí devido a inconsistências patrimoniais, alterações societárias simultâneas e a criação de empresas com endereço na Avenida Paulista, aqui em São Paulo, sem lastro econômico compatível com o volume de negócio. Está aqui a fórmula, olha, a fórmula para adulteração da gasolina, tá? E a matéria segue dizendo o seguinte, que o aprofundamento da apuração revelou uma conexão direta entre empresários locais e o grupo de operadores financeiros de São Paulo, que já estavam na mira da Operação Carbono Oculto, deflagrada em agosto pela Polícia Federal e o Ministério Público do Estado de São Paulo. A Polícia Civil do Piauí identificou o modus operandi semelhante ao descrito na Operação Paulista: aquisição de impostos por uma empresa de fachada, substituição de uma bandeira comercial sem alterações operacionais reais, criação de fundos e holdings para mascarar os benefícios finais e movimentação financeira atípica via fintechs e contas interligadas, adulteração de combustível e emissões de notas fiscais sobrepostas. Por ser um desdobramento da Operação Carbono Oculto, a investigação piauiense foi batizada com o mesmo nome, mas com acréscimo do número 86, porque 86 é o número do código DDD lá do Piauí, tá? Então, as conexões
começam a aparecer. E aqui nós estamos falando, gente, de coisas importantes. É um dos grupos mais importantes das máfias brasileiras. Veja só como a migração já não acontece mais por intermédio das relações dentro dos presídios, tá? Elas acontecem por quê? Porque elas se dão na cúpula, né, em injunções políticas que acontecem no mundo, né, dos grandes nomes da política brasileira. Falar um pouquinho sobre o COP30 aqui, temos ainda uns minutinhos. Ontem anteontem aconteceu aquela manifestação lá e ontem os trabalhos seguiram. Né? Mas há um claro conflito aí entre organizações sociais, especialmente aquelas que congregam os interesses dos povos indígenas e a visão do ambientalismo, né? E vou mostrar para vocês uma reportagem aqui no site Brasil de Fato. Olha aí, Cúpula dos Povos começa com proposta de ser um marco na luta por justiça climática, né? Na noite da quarta-feira, ontem, diante de uma plateia cheia e plural, representantes do movimento popular deram início a um evento paralelo, que é a Cúpula dos Povos, que é a maior mobilização da sociedade civil na COP30. A abertura oficial do encontro encerra um processo de mais de 2 anos de preparação, né? E a proposta, já no primeiro dia de encontro, circulava lá uma série de propostas pelo gramado da Universidade Federal do Pará, que é onde esse evento acontece, né? E havia pessoas de diversos lugares trazendo para o encontro histórias e denúncias. Indígenas, ribeirinhos, quilombolas, jovens, estudantes, mães e pais com crianças de colo, segurando a bandeira e se colocando lá, né, querendo participar dessa discussão. Na área oficial da COP30, né, que é composta por 2 zonas, a Zona Azul e a Zona Verde, grandes corporações, muitas delas vinculadas a crimes ambientais, que estão patrocinando os espaços. E aqui começam os conflitos. É o caso, por exemplo, da mineradora Vale, da Vale do Rio Doce, né, que é um dos principais financiadores do evento, e também uma empresa que está relacionada a 2 tragédias ambientais gigantescas no Brasil. O rompimento da barragem de Mariana em 2015 e da de Brumadinho em 2018 lá em Minas Gerais. E diante do que classificam como contradição ou hipocrisia, os movimentos populares organizaram um espaço de debates, manifestações, feira, apresentações culturais com apresentações que vão até o próximo dia 16, tá? E ontem aconteceu, inclusive, gente, olha aí, ó, uma barqueata, tá? Barqueata por justiça climática e ambiental para marcar o início da Cúpula dos Povos. Aponta aqui também o site Brasil de Fato, tá? Eu preciso registrar aqui, vai ser a última informação do dia de hoje, vou ler para vocês aqui, mostrar a manchete do New York Times. Olha, Trump assina um projeto de lei que encerra a mais longa paralisação da história do governo americano. Conseguiram destravar lá o orçamento, a informação está aqui no cantinho da página. Olha, a votação se deu, a aprovação do fim da restrição do orçamento se deu por 222 votos contra 209, né, um placar folgado, depois de 43 dias de paralisação do governo federal. Então as coisas voltam a funcionar lá nos Estados Unidos. A gente estava vendo que houve restrições em aeroportos, porque os controladores de voo não estavam recebendo, e o Trump estava se valendo desse shutdown, como eles chamam lá, dessa paralisação, para quê? Para continuar demitindo no serviço público americano, né? É isso, gente. Terminei por aqui. Quero de novo convidar vocês para conhecer a segunda pós-graduação, a segunda turma da pós-graduação aqui do ICL. E repetindo para vocês, essa eu vou fazer, porque é sobre a teoria crítica, tá? Da Escola de Frankfurt. Está aqui o título dela, é uma alusão direta à teoria crítica da sociedade, né? Que é a visão do pós-guerra, né? Sobre o processo, a destruição da hegemonia do capitalismo. É muito interessante. A aula magna vai ser no dia 27, como você está vendo aqui embaixo, olha, na quinta-feira da outra semana, vai ser às 8 da noite, mas você, se não quiser esperar para fazer a inscrição lá, já pode fazer desde agora, tá bom? Aqui, olha, despertaicl.com.br, tá? despertaicl.com.br. Você entra nesse link, já aparece lá, você deixa seu e-mail num quadradinho lá da página do ICL na internet e a gente vai te posicionando sobre o andamento dos preparativos para essa aula magna, tá? É muito legal. Eu, se fosse você, corria logo para fazer a minha inscrição para essa aula,
que é de graça, é para todo mundo, não precisa ser membro da comunidade do ICL, não precisa ter comprado nenhum produto do ICL, é para todo mundo saber como é que vai ser essa segunda turma da nossa pós-graduação, tá bom? Gente, valeu, obrigado para vocês pela audiência, são 8 horas, vem aí o N1, aproveitem bastante a presença dos nossos companheiros aqui, tenham um ótimo dia e até amanhã, sexta-feira, para encerrar a semana. Tchau, obrigado pela audiência. Nenhum saber é neutro, nem a música que a gente ouve, nem as notícias que lemos, nem as teorias que estudamos. Tudo traz uma visão de mundo e quase sempre essa visão depende de quem já está no poder. A teoria crítica surgiu para mostrar essas ideologias disfarçadas de verdade. Na nova pós do ICL, você vai aprender a enxergar essas formas escondidas de dominação e usar o conhecimento como ferramenta de libertação. Dia 27 de novembro, uma quinta-feira, 8 da noite. Lançamento oficial da nova pós-ICL, com condições especiais para quem estiver presente.